Reencarnação e Vida, o livro da médium espanhola Amália Domingues Soler, capítulo 14. Crime atrai crime. Carmen Ayla e Ayla, a menina de 10 a 12 anos que assassina sua irmãzinha entrevada, Teresa. Carmen Ayla e Ayla, a órfã abandonada com sua irmã menor, Teresa, a assassina talvez acreditando minorar seus sofrimentos. Causa do juizado de Maricão, ano de 1901. Antecedentes: Carmen e sua irmã menor, Teresa, entrevada, se encontraram órfãos de mãe e de pai em uma solitária choça dos desertos de Maricão, nos dias nebulosos de 1901, dias mais nebulosos que os atuais. Carmen procurava amparo na casa de seu tio Paulo, homem sem consciência, de mau temperamento, que maltratava os pobres seres. Viu-se Carmen obrigada a ir a outros vizinhos, à casa da senhora Denizar, que as acolheu, mas sem recursos teve Carmen que abandonar a choça e dirigir-se a outro lugar, a casa de Alejo Garcia, cuja esposa caritativa as acolheu maternalmente. Fatos: declaração de Carmen Ayla e Ayla. Diz que, depois da morte de seus pais, foi recolhida pelos caritativos vizinhos Alejo Garcia e sua esposa. Na casa deles, dedicava-se a pequenas tarefas da casa, e a maior parte do dia cuidava de sua irmãzinha pequena. Ontem pela manhã, o casal Garcia foi ao rio, ficando ela sozinha com sua irmã, e a nobre senhora encarregou de recolher os grãos de café do chão a que atendesse a menininha, até que eles regressassem ao escurecer. Logo que o casal saiu, Carmen foi aos cafezais e assim lhe assaltou a má ideia de assassinar Teresa, ideia que há 3 dias lhe impulsionava, mas a que resistia. Mas com tanta força vinha a sugestão que esse dia correu até a casa onde estava a pequena, e ao chegar pôs-se a chorar arrependida. Retornou ao cafezal, mas a ideia de matar sua irmãzinha voltou a lhe perturbar o cérebro, até o extremo de impulsioná-la a pegá-la e a atirar dentro do tanque de água, perto de sua casa. Em seguida correu para fazer o buraco onde enterrá-la, assim que se afogasse. Feita a escavação, veio buscar o cadáver, enterrando na sepultura feita por ela. Valendo-se de uma forquilha, tirou o corpinho do tanque e com grande faca do senhor Ayla fez a fossa. Assim é que quando matou sua irmã não estava em seu sentido, e depois se foi fugindo daqueles lugares até chegar à casa de Segunda, mulher de um tal Justino, onde achou Alejo Garcia, isto a 1 da tarde. A declarante disse àquela mulher o que tinha feito, e ela aconselhou que ficasse ali até que fossem buscar. Disse que não tinha ódio nem aversão à sua irmã, que antes sentia amor térreo e solícito. Não o bastante, tinha que tratá-la e levá-la ao ombro, porque era entrevada, que é tudo que pode declarar. A corte dessa cidade, nos diz nosso repórter, ao conhecer o caso, fez um trabalho que a honra em alto grau. Tratou de colocar a infeliz menina por todos os meios possíveis em um asilo de beneficência, já que na ilha não existiam estabelecimentos apropriados para este caso. Não pôde conseguir, entregou o pequeno ser às irmãs do asilo dos pobres desta cidade, onde faleceu dia 2 de fevereiro último. Nosso repórter deseja confiar o caso aos pensadores, em particular aos espíritas, para que possam dar uma explicação ao público faminto de luz. Uma escritora espírita de Ponce, Porto Rico, enviou-me o artigo que antecede estas linhas, suplicando-me encarecidamente que pergunte se a infeliz Carmen de Ayla foi vítima de uma sugestão espiritual ou foi ela a única autora de tal horrendo crime. Seguindo meu afã de em algo servir à humanidade, perguntei ao espírito do padre Germano
a causa de tão desastroso acontecimento? Eis aqui a resposta. Já te disse repetidas vezes que quando o espírito não quer deixar-se dominar, repele-se toda a influência. Porque se não tivesse livre-arbítrio para repeli-la, nasceria com o estigma de servo, com a marca infame de escravo, com a passividade humilhante de pária. E os espíritos não têm por patrimônio nem a cega mansidão, nem a estúpida obediência. Todos são livres para exercitar os desejos de sua vontade. O que acontece é que muitos espíritos estão conformados e satisfeitos em seguir instruções de outro espírito, preguiçosos para pensar. Se outro pensa por eles e lhe diz: já tens o caminho traçado, segue a rota que lhe indicam sem olhar onde vão. Ainda que esses infelizes obedeçam a uma sugestão, obedecem porque querem obedecer, porque não querem ter o trabalho de pensar. São escravos porque eles mesmos forjam suas cadeias e levantam os muros de sua prisão, não porque existe um poder superior para escravizá-los. Pois se existisse, Deus seria injusto, e em Deus não cabe a injustiça, já que ele simboliza a igualdade. A menina que matou a sua irmã cometeu o crime por sua vontade e pela vontade de outro ser, invisível. Teresa e Carmen foram rivais no outro tempo. Odiaram-se com verdadeira crueldade. A menina entravada, quando em outro tempo dispunha de um organismo forte e robusto, empregou suas forças hérculas em ferir sem compaixão, matando mais de uma vez seu terrível inimigo, que foi ultimamente seu matador. Briguenta por ofício, traidora por rotina, teve muitos inimigos criados por seu mau proceder. Inimigos que a perseguiram sem compaixão, sendo um deles o que levantou o braço de Carmen para matar a menina tolhida. Mas Carmen ficou satisfeita com sua obra, porque odiava sua irmã sem mesmo saber porquê. Quando veio, sabia que sua rival viria sofrer o tormento de não poder dispor de seu corpo, e disse a si mesmo o seguinte: darei começo à minha regeneração, cuidando materialmente do meu inimigo. A ocasião não pode ser mais propícia. O ensaio pode dar-me excelentes resultados, mãos à obra. Mas uma coisa é a teoria, outra a prática. E como o ódio é a planta que mais raízes cria no coração humano, e Carmen havia sido vítima de sua irmã muitas vezes, o ensaio de amar a sua encarniçada inimiga lhe oferecia muitas dificuldades. E estas aumentavam com os pertífudos conselhos do ser invisível, que odiava as duas irmãs. Seu ódio era justificado, porque das duas havia recebido gravíssimas ofensas e aproveitara a perplexidade de Carmen para vingar-se das duas, matando uma e convertendo a outra em assassina. Assim é que não foi só com Carmen a autora do crime, mas se seu espírito tivesse mais inclinado ao bem, repeleria os conselhos do ser invisível, que o empurrava ao abismo e triunfaria das más intenções. Sua nova queda lhe causou muito dano, visto que, ao voltar para o espaço, viu que seus próprios propósitos de emenda foram anulados e destruídos por seu novo crime. E esta, decidida a empreender diferente rumo, convenceu-se de que o crime traz o crime, e a satisfação da vingança se assemelha a um veneno de doce sabor, mas que logo queima as entranhas. Destruir um corpo é pôr em nosso caminho um enorme bloco de granito que obstrui o passo e não se sabe como levantá-lo nem destruí-lo. Ai dos espíritos que, ao voltarem para o espaço, encontram cadáveres em o seu caminho. As masmorras de vossas prisões são deliciosos jardins em comparação à sombra que rodeia os assassinos. Está dizendo no plano espiritual, né? No espírito. Assassino volta para o plano espiritual. Ao contrário, quando se perdoa uma ofensa, quando alguém se converte em anjo tutelar do ser que mais odiou, que prazer se experimenta ao ver apagadas as marcas de sangue e fogo que outro dia deixamos em nosso caminho. Criar amor, despertar sentimentos, suavizar asperezas, encurtar imensas distâncias, fazer um bem pelo bem mesmo. Que trabalho mais produtivo é para
esse para o espírito. Por maior que seja sua expiação, por maior que seja sua dívida, em meio do sofrimento terá as horas de repouso. Se tiver que sentir os horrores da fome, encontrará pão em meio ao mais árido deserto. Se a sede ardente tem que atormentá-lo, da mais dura pedra brotará um fiozinho de água para ele. Em suas horas de maior desconsolo ouvirá uma voz harmoniosa que lhe dirá com ternura: ama e espera a Deus. Obrigada, bom Espírito, por ti amo e por ti espero. Bendito sejas, quantos consolos te devo, quanta luz difundiste em redor de mim. Eu era menos que um átomo e hoje tenho uma grande família. Eu não tinha lugar na terra e por ti sei que tenho bens no espaço. Eu não possuía um centimo. E por ti sei que tenho minhas economias nos que são mais pobres que eu. Bendito, bendito sejas. Capítulo 15, a vingança. Reencarnação e vida, da média espanhola Amália Domingues Soler. Continuamente estamos recebendo cartas nas quais nos pedem nossos irmãos, os espíritas, que perguntemos o porquê de muitos incidentes verdadeiramente dramáticos, trágicos, espantosos e horríveis. Como neste mundo, segundo diz um antigo refrão, nunca chove ao gosto de todos. Nossos escritos têm também seus adversários. São também criticados e censurados duramente, o que em honra da verdade não nos causa estranheza, por ser impossível agradar a todos, pela simples razão de que cada espírito tem seu modo de pensar e de apreciar as coisas, e o verdadeiro propagandista de um ideal escreve para todos e para ninguém. Joga a semente, convencido de que a mínima parte será que germinará. A maioria dos grãos resvelarão pela terra endurecida, e outros brotarão entre espinhos que não os deixarão crescer. Mas sendo a verdade como o sol, que sempre brilha e sempre ilumina com a sua luz resplandecente, nossos escritos, que só refletem a verdade da vida eterna, se por alguns são repelidos e anatematizados, por outros são estudados, comentados e analisados, servindo-os de lição às comunicações que os espíritos nos dão, e mais do que ensinamento de consolo, do consolo da qual a humanidade está sedenta. E como são muitos os encarnados e desencarnados sofredores que nos dizem um bem que lhe causaram nossos escritos, seguimos escrevendo, não para receber aplausos dos felizes, senão para ser útil aos desventurados, cujo número é incalculável. De Rosário de Santa Fé nos enviaram o relato anexo publicado no dia 24 de março último, em um jornal daquela cidade, intitulado A Capital. Lemos e relemos essa triste narração e, como útil estudo, perguntamos a um espírito quem deu força a um braço de um menino para dar um golpe tão certeiro como que ali se diz. Continuando, copiamos o que diz o diário A Capital. O crime de um menino, a mãe degolada pelo filho, um difícil processo, confissão diante da justiça, detalhes dolorosos, cúmplice a lei do talião, o heroísmo de uma mãe, informes completos. Um estranho sentimento de piedade, com sua origem confusa, brotada de muitas emoções encontradas, pesa sobre nossa pena ao iniciar esta crônica e pela índole de seus motivos apresentará raros contornos e talvez signifique raridade nos anais do delito. A imaginação sente-se pequena neste caso, porque os acontecimentos são tão patentes, tão verídicos e tão fundos que um de seus mínimos detalhes fala com eloquência definitivamente dolorosa. O espírito habituado à investigação especula sobre insignificâncias e sobre ideias e, em presença de um fenômeno da natureza humana, se abisma, se reencontra em si mesmo e de dedução em dedução se perde no imenso caos. No breve espaço de poucos minutos, escutando a revelação espantosa de uma alma nascida ontem,
na vida da carne e que, entretanto, parece umas imensas asas negras. Fomos desde a terna e simples emoção que produz as espantosas lágrimas de um menino, até o assombroso que acolhe o coração e põe na garganta um apertadíssimo laço. A escala do sentimento foi percorrida em toda a sua extensão, como a viagem é demasiado angustiosa para contá-la ao público em toda a sua aridez. Procuramos nesse relato atenuar algumas notas demasiado fortes, sem que por isso a verdade se desfigure. Retrospectiva. Pelo motivo da última visita feita aos Cáceres do dia 25 de fevereiro deste ano, na detalhada crônica que então fizemos, anotamos de preferência um fato que foi o primeiro a chamar nossa atenção. O senhor juiz de instrução, doutor Bravo, que sugestionando, como nós mais tarde, pela sentida palavra da pressuposta inocência, estava convencido do justo e generosamente tinha a nobre intenção de reparar uma tremenda injustiça. Os leitores desse jornal recordarão que se achava preso um menino de 12 anos de idade, chamado Juan Muja, acusado pelas autoridades de Carme del Sauce, de ter degolado sua pobre mãe, Ana de Muja. Não poderíamos crer no delito atribuído a um menino enfermiço de 12 anos, cujo aspecto inspira lástima e compaixão e sugere a ideia de fisicamente incapaz para qualquer ação de mediano esforço. Para aclarar estas dúvidas, foi que o entrevistamos naquele momento, dando a conhecer no dia seguinte a relação que nos fez entre suspiros e lágrimas, segundo a qual não tinha que ver com um horrível crime de que o acusavam. Já dissemos que o juiz encarregado desta causa, a princípio, acreditou também em sua inocência, pelos detalhes que até o momento eram conhecidos. Trabalho da justiça. A investigação foi levada adiante. Não bastante, com perseverança e paciência, recolheu-se informes de uma e de outra parte, declarações, relação de documentos, comparação de palavras e atitudes. Afinal, tudo aquilo que poderia servir para ilustrar o critério da justiça num assunto envolto em sombras demonstrou-se uma laboriosidade honrosa que foi coroada por conclusivos resultados. O expediente ameaçava crescer. Na metade da jornada, indefinidamente, pois que se ia reunindo incidentes e conjecturas sinistras relacionadas entre si por maravilhoso vínculo que obrigava a novas e inacabáveis atuações. O juizado da instrução estava sobrecarregado com esta causa única, exclusiva, e era desesperante encontrar-se o final. Um garoto, dava este fatigante trote à justiça, desesperando o juiz e aos secretários, com seu choro algumas vezes, com suas enérgicas e serenas negações outras, e tudo, como depois se viu, reflexivamente, com um cálculo que a sombra possa caber em uma cabeça de 12 anos. O juiz, doutor Bravo, repetidas vezes entrevistou-se com o menino Muja, desejoso de entrever a verdadeira face das coisas, mas sempre encontrou-se com lágrimas seguidas de precoces energias, que nada adiantava no sumário. Confissão do delito. Afinal, ontem decidiu-se realizar a última tentativa, fazendo chamar Muja ao seu escritório, e ali fechou-se com ele e o secretário, senhor Villalon, durante longas horas. Imediatamente depois de terminada essa entrevista, soubemos que acontecera algo extraordinário. Quisemos averiguá-lo detalhadamente, ali mesmo, mas nos encontramos com a rígida mudez que impõe o segredo do sumário. A todo transe era preciso esclarecer o ocorrido. Sem perda de tempos, fomos à penitenciária, onde estava o pequeno enclausurado. Finalmente recebidos pelo juiz, solicitamos para falar com o menino Muja e em seguida fomos atendidos. Assim nos encontramos na presença do pequeno, que ao nos reconhecer baixou obstinadamente a vista, custando-nos muito trabalho a conseguir que nos fitasse.
Em seus olhos pequenos e profundos havia lágrimas, e seu rosto não apresentava a palidez das fortes impressões, mas o rápido enrubescimento que pode-se observar em quem foi descoberto mentindo. Um pequeno calção suspenso por um suspensório ordinário, sob uma grosseira camisa de pano cinza, alpargatas velhas e uma descolorida boina nas mãos. Tal era a indumentária do terrível acusado de poucos centímetros de altura. Chamamos-lhes benevolamente pelo nome, derramamos sobre seu ânimo a carícia de umas palavras amigas e o conquistamos. Lembra-te da nossa primeira visita? Pergunta. Sim, senhor. Sim, mas... Fala, tenho a confiança em nós. Estivesse hoje com o juiz? Pergunta. Sim, senhor. Estive muito tempo, esta manhã pela tarde. Foste bem tratado? O juiz é muito bom, muito bom. Diz-nos que confessaste, afinal, toda a verdade. Não te queremos mal. Diga a nós o que disseste ao juiz. Fitou-nos um instante em silêncio. Enquanto dava voltas entre as suas mãos a boina, notamos que um tremor indefinível agitava as asas de seu nariz pequeno e curvo. Acercamos-lhe uma cadeira e, já comodamente sentado, nos fez devagarinho, com a tenaz voz de enfermo, esta pergunta: os senhores quem são? Teus amigos e teus defensores. Posso estar seguro? Perguntou o menino. Por que tanta desconfiança? Não te vamos causar nenhum dano. Fala que disseste ao juiz. Disse-lhe: não me olhem. Disse-lhe que eu matei minha mãe. Eu não podia mentir mais a esse homem. Tratava-me muito bem, com muito carinho, e me falava de tantas coisas lindas do céu, que aqui no coração e aqui na cabeça parecia que havia uma voz forte que me dizia que não mentisse. Pobrezinho, tu, quando mataste tua mãe, não sabias o que fazias? Estamos certos disso. Conta-nos tudo que se passou aquele dia. Sim, eu lhes vou contar, mas não me retenham. Minha mãe me batia muito, quase todos os dias se embriagava desde que meu pai foi para longe. E quando assim pegava a vassoura ou um chicote e me batia forte. Mas tu dava motivos? Pergunta. Nenhum. Às vezes me distraía fora de casa com o carroceiro a Ilana, e quando voltava não me dava comida e me batia muito forte. Que lhe dizia quando te castigava? Chorava e às vezes me dava muita raiva, mas nada mais. Enquanto teu pai estava em casa, nunca te bateu? Pergunta. Também algumas vezes, e me recordo que meu pai se zangava comigo, dizendo que haveria de expulsar-me de casa. Um dia antes da morte de minha mãe, um moço me deu uma pedrada na cabeça e me saiu sangue. Fui para casa chorando, com todas as roupas manchadas, e até mamãe me bateu. Senti nesse dia mais raiva que nunca e saí de casa passando a noite no campo. No outro dia eu voltei cedo e esta vez mamãe não me bateu, mas me disse, ameaçando-me com uma faca, que ia me matar se outra vez lhe desse motivo para zangar-se. Calei-me e saí ao campo, mas o corpo me doía muito e pela tarde voltei a casa. Foi nesse mesmo dia que a mataste? Pergunta. Sim, senhor. Ao entrar vi mamãe sobre a cama. Acerquei-me devagarinho, estava dormindo. Não sei por que me tremeram as pernas e as mãos, nem sei por que agarrei aquela faca com que me ameaçaram. Aí não sei o que passou pelos meus olhos e me aturdiu a cabeça. Apertei a faca, uma faca de cabo branco. Encostei devagarinho um caixote na cama, que era alta. Mas nesse instante pensei que despertava mamãe e me achei para que não me visse. Passou um momento e eu tremia. Pouco a pouco levantei a cabeça e vi que não havia despertado. Apertei a faca até doer a mão. Pus um joelho sobre a cama e... Não chores, menino, continua. Pergunta, né? Momento supremo. Vi que não iria poder com uma mão só. Segurei a lâmina da faca com as duas mãos, com o corte para baixo, e apertei muito contra o pescoço. Saiu sangue muito quente. Mamãe sentou-se de um pulo da cama. Quis gritar, mas não pôde. Levantou os braços e rodou no chão, ficando quieta.
O rosto enfraquecido e anguloso daquele menino me apresentava como um grande criminoso. Estava palidíssimo. Já não havia lágrimas nos seus pequenos olhos garços, nem tremia seu débil corpo. Havia em todo o seu ser a calma do inconsciente que faz um relato sem sentir as emoções que produz. Que fizeste depois? Perguntamos. Joguei a faca e acerquei-me dela. Tinha os olhos muito abertos, olhando o teto, mas não se moveu. Estava morto e o sangue saía a jorros do pescoço. Assustado, abri a porta e saí ligeiro ao campo. Quando ia anoitecer, vi que tinha o casaco manchado de sangue. Pensei que isso faria com que as pessoas suspeitassem. E para evitar que tal acontecesse, voltei a casa. Ali no chão ainda estava mamãe, com as pernas e os braços abertos. Tirei de um baú um casaco meu, envolvi o que estava manchado e saltei pela janela, depois de fechar a porta por dentro. Não disseste que a faca era de cabo branco? Perguntou. Sim, senhor, era assim. Aqui estava enterrada no pescoço da tua mãe, era de cabo negro. Essa é outra. Quando eu ia pular a janela, eu joguei a faca de cabo branco debaixo da cama e peguei a outra de cabo negro, que estava sobre a mesa, e pus assim no pescoço. E por que fizeste isso? Porque pensei que assim poria culpa em outro. Poria a culpa em outro. Te equivocaste. Deus quis assim. Creis em Deus? Antes mamãe me ensinava a rezar. E não te dizia que Deus castiga os maus? Pergunta. Sim, dizia, mas ela continuava me batendo. E a ela ninguém castigava. Vejam, senhores. Sabe que o que fizeste é castigado pela lei? A lei? Não sei o que é isso, não sei, mas se a lei é como o comissário de lá, deve ser muito ruim. O que te fez o comissário? Bateu-me para que dissesse que havia eu matado minha mãe. Por que choravas e negavas aqui? Porque me ensinaram lá dentro. Dentro quem? Os presos, todos os presos, diziam que se negasse não me podiam castigar. Estás arrependido do que fizeste? Sim, muito arrependido. Sabe se minha mãe me perdoará no céu? Sim, te perdoará. Outro crime. E ela também perdoarão? Ela não fez nada. Nada? Então o juiz não disse tudo. Vejamos que falta. Mamãe também matou uma pessoa. Que dizes, menino? Que dizeis, menino? O menino disse que a mãe dele também já tinha matado uma pessoa, né? Para entender o diálogo. Aí a pessoa perguntou, que diz, menino? A pessoa ficou surpresa ao saber que a mãe dele tinha matado uma pessoa também. A verdade, faz muito tempo e foi longe, na Áustria. Uma vez, quando meu pai estava aqui, zangou-se com mamãe e lhe disse que estaria melhor presa por ter morto o primeiro marido. Contei isto a meu irmão maior e por ele soube tudo que sucedeu lá longe. Disse-me que mamãe Ana tomou muita bebida na Áustria e que, estando assim, com uma faca, matou o primeiro marido. Como não a levaram presa? Pergunta. Porque a mãe dela, minha avó, para salvá-la, disse aos juízes que era ela e a encerraram na cadeia. Estais seguros do que dizes? O juiz sabe disso. Pergunte-lhe e verão como digo a verdade. Esta inesperada revelação acabou com a penosa entrevista que procuramos refletir com toda fidelidade, sem alterar a singela linguagem com que foi feita. Pelos meios apropriados de informações e com grandes esforços verificaremos ontem mesmo a veracidade de tudo o que foi relatado pelo menino Muja, tanto que se refere ao delito do que se confessa o autor, como a morte violenta do primeiro marido de Ana de Muja. Com efeito, as investigações efetuadas se conclui que faz alguns anos, sem poder precisar a data, Ana cometeu um homicídio. A mãe dela, heróica mãe, se denunciou como autora do crime e foi condenada. Talvez ainda esteja pagando a pena que corresponde à filha. Se assim fosse, o representante da Áustria na Argentina teria um sagrado dever a cumprir, contribuindo para a liberdade de uma mãe inocente que não vacilou em sacrificar-se por sua filha, obedecendo às leis eternas do coração e do sangue. Sangue e coração, por acaso, talvez nesses trágicos dramas da vida, sobretudo,
neste que deu tintas vermelhas à crônica, a psiquiatria tem a missão esclarecedora. A teoria lambrosiana, em que a transmissão dos germes mórbidos ocupa um argumento de primeira força, cumpriu-se muitas vezes. A mãe enferma, a mãe predisposta à delinquência, o que era, transmite no seu sangue a mesma tendência criminaloide ao filho, e então cumpre-se uma sentença terrível. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, precisamente como no caso relatado. Autópsia. Agora, poucas palavras para concluir. O juiz da instrução, Dr. Bravo, que da maneira dita terminou um processo pesadíssimo, viu-se obstaculizado em suas investigações por muitas circunstâncias. Entre estas, não é de menor importância a que se relaciona com o certificado do médico que reconheceu Carmen Del Salce, o cadáver de Ana de Muja. Disse o facultativo que a extinta tinha completamente separado a cabeça do tronco, o que, segundo a afirmação da polícia da localidade e de muitos vizinhos, não é certo. O juiz determinou ontem que se faça a autópsia do cadáver e partirá ele mesmo a Carmen Del Salce para terminar outras diligências interessantes. Perguntas-me. A mulher médium, né, a Amélia Domingues Soler, aí ela relatando o caso, um espírito perguntou a ela pela mediunidade, né? Pergunta-me, diz um espírito, quem deu força ao braço do menino para dar um golpe tão certeiro? Se foi o espírito do primeiro esposo de sua mãe, que do espaço pôs em prática o aforismo de quem fez que pague, dominado pelo desejo de vingança. Como sei que não é a pueril curiosidade que guia tuas investigações, te direi a verdade do caso, para que sirva de ensinamento aos que queiram estudar nos escritos espíritas. A infeliz mulher que em má hora matou seu primeiro esposo, ainda que estivesse em sua mãe e seu anjo salvador, e ao que parece ficou limpa de pecado, não ficou livre da perseguição de sua vítima. O homem assassinado covardemente, que outro delito não cometeu que o de servir de estorvo à sua infiel companheira, a qual se divertia com amores ilícitos, ao se desprender de seu envoltório, jurou vingar-se da mulher que tão vilmente o havia enganado, e para ele não houve espaço. Não escutou as vozes de seu guia e de outros espíritos, permanecendo ao lado daquela mulher que odiava e amava também, com o firme propósito de converter seu lar em um inferno, para levar mais tarde a término a lei de Talião. Encarnou nas entranhas da que havia sido sua esposa e voltou à terra sem dar conta de que havia estado no espaço. Tão apagada estava a vida material, com seus ódios e suas paixões. O nascimento de Juan não trouxe alegria a seus pais. O Espírito está revelando que quem matou a mulher, que foi o filho dela agora, foi o marido da mulher que ela matou, voltou. Ele estava com tanto ódio que ele voltou como o filho que matou ela agora, para levar mais tarde a término a lei de Talião. Encarnou nas entranhas da que havia sido sua esposa e voltou à terra sem se dar conta de que havia estado no espaço. Tão apagado estava a vida material, com seus ódios e suas paixões. O nascimento de Juan não trouxe alegria a seus pais. Ignoravam quem era o viajante do infinito que lhe havia pedido hospitalidade. Mas o pequeno parecia levar em sua destra a teia da discórdia. Reinava em casa um mal-estar incompreensível. As rixas eram contínuas, a intolerância apoderou-se daqueles espíritos culpados na realidade. Porque se ela matou seu primeiro marido, não esteve longe de seu segundo marido quando cometeu o assassinato. E, sem falar
E sem falar, acusavam-me mutuamente do delito. Acusavam-se mutuamente do delito. O fastio mútuo chegou a ponto dele ir para muito longe, fugindo de um lar onde parecia que se pisava sobre ferros candentes, e ela entregou-se completamente ao vício da embriaguez, para esquecer seu crime. Quando menos se esperava, sua vítima de ontem cravou a arma homicida no mesmo lugar onde ela atingiu anos atrás. O heroísmo e a abnegação de sua mãe conseguiu retardar o cumprimento da lei de Talião, mas como indubitavelmente tinha que morrer a vítima de sua própria traição, o vingador não separou-se dela nem um segundo, tanto que se encarnou em suas entranhas, atormentou-a quanto pôde com seu ódio implacável, e por fim levou a cabo seu iníquo propósito. É horrível, não é? O espírito perguntou para a médium, né? Muitos dirão que as comunicações são contos de velhas, oxalá se o fossem. Não haveria tantas famílias desgraçadas que vivem o inferno, porque não podem tolerar uns aos outros. Infelizmente, é certo que a morte não apaga os ódios. Ao contrário, os aumenta e há vinganças premeditadas no decurso de muitos séculos, porque o tempo não é medido no espaço como na terra. Não faças e não temas, diz um de vossos adágios, e é verdade. Fugi dos crimes, dos desacertos, das impaciências, trabalhei com o vosso melhoramento moral e intelectual, e faz tudo o que possas para ser útil aos demais. Desse modo conseguireis viver em doce calma, rodeado de espíritos amigos, que são a verdadeira família na terra, e em outros mundos onde mais tarde vivereis. Adeus. Quanto ensinamento na comunicação que obtivemos! Não há dívida que não se pague, nem prazo que não se cumpra. Ai daqueles que querem cimentar sua felicidade sobre a tumba dos outros. De uma maneira ou de outra, paga-se a dívida contraída, uns deixando seu envoltório nas mãos do vingador, os outros vivendo sem viver, rodeados de espíritos que procuram lavrar seu infortúnio. Diz bem o espírito do Padre Germano, que é bom ser bom, que é mal ser mal. Reencarnação em vida da médium espanhola Amália Domingos Soler.